Fala galera, meu convidado de hoje, a resenha de hoje é com ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores atacantes que jogaram no futebol paraense. Gabigol, que Gabigol, rapaz? Robigol, rapaz, que inventaram o tal de Gabigol. É, Robigol. E aí, Robson, tudo bem? O que representa esse estádio para ti, esse gramado que hoje é bem diferente do que tu jogavas? Olha, a minha casa, né, Abner? Aqui me sinto em casa. Meus primeiros chutes em Belém foi aqui. É claro que o gramado era totalmente diferente, né? A gente sofria muito naquela época, né? Principalmente no primeiro semestre, com muita chuva. Mas eu acho que nesse estado aqui também tive muitas alegrias. E como te falei, me sinto em casa. É o time que mais tu te apaixonaste. Olha que tu jogaste em muito time grande, mano. Eu tenho paixão, né? Paixões por diversos clubes onde eu passei, né? Mas realmente os dois últimos, que foram o Bahia e o Paysandu, são os clubes que eu tenho um enorme carinho por eles. Paysandu muito especial porque eu moro em Belém, né? Vivo o dia a dia do clube. É tanto que o pessoal do Náutico, quando eu comecei, ficou um pouco chateado naquela decisão onde a Sabrina fez uma entrevista comigo, me perguntando por quem eu ia torcer naquele momento. E eu não fiquei em cima do muro, falei que ia torcer para que o Paysandu ganhasse o jogo, subisse, né? E devido a eu morar aqui, mas sei que, e eles sabem também que a minha gratidão pelo Náutico será eterna, porque foi o primeiro clube a me dar a oportunidade de ser um atleta profissional. Só que depois de mais de 20 anos, né, houve essa decisão, e a decisão, basicamente, eu estava representando o Paysandu. Tu tinha que torcer era pro árbitro não roubar o jogo, não era pro Paysandu ganhar, porque o Paysandu já estava ganhando. O problema foi que o que está acontecendo na produção? Posso ir? Segue? Então, pronto. Alguém já te entrevistou descalço? Primeira vez. Estamos aqui. Ô Robson, pô, eu lembro dessa. Quem não sabe que é a Sabrina? A Sabrina, ela é repórter do Globo Esporte, lá da Globo Nordeste, no Recife, né? Ela veio a Belém no primeiro jogo e aí pegou o Robson como um personagem, já que ele jogou. Ou seja, a tua história, ela se resume entre o futebol do Norte e do Nordeste, não é isso? Na realidade, do Nordeste e do Norte, né, Robson? Exatamente. Comecei no Clube Náutico Capibaribe, como eu te falei, né? Início, passei 11 anos no clube lá, né? Diversas vezes sendo emprestado, né? Mas retornava ao clube. E depois que encerrei o ciclo no Náutico, em 99, foi aí que eu comecei a rodar pelo Brasil até parar no Bahia, e do Bahia se transferir para aqui, para que eu pudesse disputar aquela Libertadores, Campeonato Brasileiro. E depois a minha saída para o Japão, retornando pelo Santos, depois retornando de vez ao Paysandu. Tu jogaste no Sampaio Corrêa? Não. Mas tu pode jogar hoje, que o Sampaio acabou de chegar aí para treinar e a gente vai atrapalhar o treino deles. Caramba! Olha, o Sampaio tem que treinar daqui para lá, daqui para cá, o dono do estádio é o Robigol, então não te mete nisso. No Maranhão, eu joguei no MAC, Maranhão Atlético Clube, fui campeão em 95 lá, artilheiro do Campeonato Maranhense, né? E depois tive uma passagem de acho que uns 5 jogos pelo moto na Série B. Mas foi um ano muito bacana, né? Tu paraste de jogar faz quantos anos, Robson? Parei de jogar em 2007. 2007, então a gente está falando 2008, 2009, 2010. 13 anos. O garoto que tá nos assistindo agora e tem aí 18, 19 anos, que não viu o Robson jogar, dá o YouTube aí e bota Robigol, cara. Tu vais ficar louco. Um dia desse, apesar de ter vivido a carreira do Robson, eu na imprensa, o Robson jogando, eu fiz isso. Cara, tem jogos memoráveis pela Série A. Tu arrebentando com o Paysandu contra o Corinthians no Pacaembu, contra o São Paulo no Morumbi. Quais são os jogos que tu mais te recordas da Série A, Robson? Da Série A? Fora e dentro de casa. Tiveram vários, né, naquele ano. Principalmente nos 2 anos, 2003 e 2005. 2003 teve aquele épico jogo contra o São Paulo,
onde em 8 minutos eu São fiz 3 Paulo gols. vinha da Libertadores para jogar, veio de outro país para vir jogar contra o Paysandu da Série A no Mangueirão, não foi? E a gente também, né? A gente estava voltando do jogo do Boca. Então, fato curioso, ganhamos pro Boca lá, jogamos na quinta-feira, se eu não me engano. Na sexta dormimos em São Paulo, viajamos no sábado para Belém para enfrentar o São Paulo. Nisso a gente já estava viajando pelo país e pela América do Sul há uns 18 dias. E aí tivemos que pedir uma folga para o Dario, porque ele queria nos levar direto do aeroporto para o hotel. E a gente tinha que, pelo menos, Dá uma volta, né? dar uma volta em casa, pelo menos, né? E aí o Dario nos liberou, voltamos para a concentração 10 horas. Mas o fato curioso que eu ia te falar é porque no jogo do Boca lá, após esse jogo, após essa vitória, após a euforia lá, o Jorginho e o Jorginho Baiano, que é irmão do Júnior Baiano, e o Rodrigo, lateral direito, que Jogou no Vitória, jogou no Vitória, jogou no Corinthians, falaram para mim que de lá de São Paulo eles iam direto para Salvador. E eu tinha vindo de Salvador há poucos meses, né? Me apresentar no Bahia e não tinha voltado mais. E quando eu fiquei sabendo dessa resenha deles, eu falei, pô, vocês nem me avisaram, pô. Por que vocês vão viajar? Porque eles tomaram o segundo cartão amarelo, terceiro, aliás. E eu estava pendurado também. Se eles me avisam antes do jogo, né, nesse jogo que eles tomaram o terceiro amarelo, que eu acho que foi contra o Corinthians, que a gente perdeu esse jogo 5-1. Tu tinha tomado o terceiro também? Eu tinha tomado o terceiro também. Aí tinha perdido a oportunidade de fazer 3 gols contra São Paulo, e ter feito a história contra o São Paulo, né? Tu vê as coisas do futebol como são. O do Corinthians no Pacaembu, tu lembra bem, tu fizeste 2, se eu não estou enganado. Isso já foi em 2005. 2005, né? O jogo foi 3-2 pro Corinthians. Aquele Corinthians campeão com Tevez. Com Tevez. Fizemos 1-0, eles empataram, fizemos 2-1, eles empataram e depois eles viraram um gol lá cagado Foi o último gol, é isso mesmo? Do jogo, acho. Ele escorregou e bateu a bola prensada, ela cobriu o Alexandre Fávaro. Tomamos 2 gols ali naquele jogo, bobos. E a gente poderia ter saído com um resultado melhor daquele jogo. Mas foi um jogaço. Foi um jogaço. Ó, produção, por gentileza, baixa esse jogo, baixa esses gols lá, dá teu jeito. Eu sei que tá em cima, já vai ser nessa terça-feira o Fala Abner com... Mas é preciso mostrar isso pro torcedor. Esse jogo do São Paulo e esse jogo do Corinthians contra o Tevez. Vamos agora para aquele momento Libertadores, Robson. Só te cortando, e já que os meninos vão baixar aí nesses jogos, tem a despedida também antes de ir para o Japão, aquele também um jogo bacana contra o Cruzeiro, onde vencemos por 3-0 aqui, eu fiz 2 e o Magno fez 1. Tua bola aérea era sensacional, era bacana, né? Era bacana. Tu pensava, é porque tu tem um cabeção ou é porque tu é colocação? Como é, Robson? É colocação, é treinamento, né? E a gente que tem um bom cabeceio, que eu tinha naquela época. Não, ainda tem. Uma boa impulsão. Jogando na Assembleia. O posicionamento ali é fundamental. E quem vai cruzar também, né? Porque os treinamentos é que dá essa tua condição melhor de chegar lá e finalizar bem. É combinar onde a possível bola pode ir no primeiro pau, no segundo pau. Tem que ter um entendimento também com o pessoal que dá assistência. Bem, vamos para o jogo, vamos para a Libertadores. Quando o Paysandu chega na Libertadores, tu pensaste em algum momento, Robson, assim, bem, esse é um caminho sem volta. Daqui o Paysandu vai voar. Por que eu te digo isso? Uma competição que trazia muito dinheiro, visibilidade, patrocínio e outra. O torcedor abarrotava de ingressos nas arquibancadas. Tu achas que tu chegou a pensar assim, olha, o Paysandu daqui em diante? Eu sempre achava que dali era o pontapé inicial para que o Paysandu pudesse ter uma estrutura bem melhor, né, do que tem hoje, né? A gente sabe que naquela época teve dias que a gente tomava banho ali fora, perto onde é o hotel hoje, de mangueira, porque não tinha água no chuveiro. E as condições não é o que tem hoje, né? Você vê a Curuzu hoje totalmente reformulada, né, reformada, mas teve como fazer uma administração melhor do que foi feita naquela época, né? Porque a equipe era boa, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro da Série A. A diretoria naquela época montou uma equipe barata, porque não era cara, não tinha aqui estrelas. E todos aqueles jogadores que eles, na maioria, vou botar aí 85%, 90%, eles acertaram, né? Já tinha uma base feita da Copa dos Campeões, onde o pessoal foi campeão.
dos campeões e deu a possibilidade de Tu enfrentou o acesso, Paysandu né? pelo Bahia naquela Copa dos Campeões? Enfrentei sim, enfrentamos aqui, a gente classificou em Teresina, pegamos o Paysandu aqui em Belém e foi um jogo difícil, jogo 2-1, onde o Jobs perdeu um pênalti no início, eu fiz um gol de pênalti, empatando o jogo, né? No início o Jajá fez um gol logo no primeiro tempo. Tu era um exímio cobrador de pênalti, Dizem né, que o Jajá foi o único gol que ele fez no Paysandu naquela época, mas o Jajá deu trabalho porque a nossa equipe do Bahia também era muito boa e chegamos aqui brigando de igual para igual com o Paysandu e no final do jogo o juiz deu um pênalti meio que... Teve um pênalti antes, que ele não deu, mas no final, aos 47, ele deu um duvidoso. Mas não foi o Paysandu que ganhou a Copa dos Campeões, foi a Rosalina que ganhou aquela Copa dos Campeões, dizem. Porque ela era amiga dos times todos que chegavam aqui, aí ela levava o pessoal a passear, o pessoal não conseguia correr 4 da tarde no Mangueirão, mas pula essa parte. Bora a outra parte. Sabe o que eu tô falando, né? Sei, mas não foi naquela época. Naquela época a gente passou uma semana aqui treinando no Baianão, calor danado porque era julho e geralmente no verão aqui é muito quente. Mas o jogo foi muito bem movimentado, o jogo foi muito bem disputado. Infelizmente teve aquele pênalti no final, que não foi pênalti, né? O anterior que ele não marcou, até que foi pênalti, né? E ele tentou recompensar e recompensou na hora Ainda bem mortal, que foi né? pênalti, Robson, porque o Paysandu foi campeão, foi para Libertadores e tu jogou mais uma Libertadores na tua carreira, pô. Também. Pensa pelo lado positivo. Vamos voltar para a estrutura. E vocês como jogadores mais veteranos ali, que mais comandavam, tinha tu, tinha Vandique, tinha Sandro, vocês não orientavam o clube, de repente dizia, gente, inverte esse dinheiro, faz uma coisa melhor. Vocês não tinham essa resenha? Não tinha nada, a gente tinha até salário atrasado com tanto dinheiro. Quando eu fui para o Japão mesmo, ainda fiquei com salários atrasados. Então, veio a possibilidade de me transferir para o Palmeiras e, infelizmente, o presidente não liberou na época. Falou que ia aumentar meu salário e um mês depois disse que ninguém chegou para ajudá-lo a cumprir com aquilo que ele tinha combinado comigo. Mas logo em seguida apareceu o time do Japão, onde houve a transferência. E infelizmente eu fui embora, porque já que não fui para o Palmeiras, ficasse aqui até o final do ano seguinte a gente viu o que fazia da vida. Mas a proposta também foi muito boa, né? Era irrecusável. Infelizmente não tinha tanto acesso na internet porque a gente poderia saber como é que andava a situação do clube lá. E cheguei lá num clube onde mal joguei, se eu joguei foi 3, 4 jogos, depois não joguei mais. Teve a possibilidade de ir para o Kashima Antlers, que era o Toninho Cerezo lá, e eles queriam que eu fosse para lá, mas aí o clube não liberava também. E aí eu fiquei o resto do ano lá parado, mas o só dinheiro treinando. tu ganhou? Ah, tudo certinho, saiu dinheiro sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Foi de lá que tu foste pro Santos? Quando eu retornei, fui pro Santos. E tu chegou no Santos de Robinho e Diego voando, né? No Santos de Robinho, Diego, Renato, Elano, Paulo Almeida. Tu era o tiozão dessa galera, né, Robson? Era um dos mais velhos, né? Eles eram todos jovens, os meninos. Era eu, o Basílio, que tinha uma idade. O Basílio também estava lá comigo nessa época. E para jogar nesse time, Robson? Eu joguei ainda, Abner, no início. Foi complicado um pouco porque houve o nascimento da minha filha numa gestação de 5 meses. Caramba. Onde a minha ex-mulher foi para o Rio de Janeiro visitar a família. E nesse passeio teve as contrações e a menina nasceu prematuramente. E basicamente o tempo que eu passei no Santos, ela passou numa UTI. Geralmente todos os jogos, logo após os jogos, o Leão me liberava para que eu pudesse ir para o Rio de Janeiro, acompanhar o desenvolvimento dela, né? Ou seja, a cabeça... Mas aí eu passei ainda 7 jogos sem fazer gol. No 7º jogo foi que eu fui fazer um gol contra o União São João. Aí foi aquela festa da garotada, tirando aquela zica. E aí a gente não estava tão bem na Libertadores porque empatamos um jogo contra acho que foi o Barcelona de Guayaquil, em casa. Eu fiz até um gol de cabeça. E no final o Dona levou um gol um pouco distante. A bola foi na gaveta, não teve como tirar e a torcida já estava pegando no pé. E na mesma semana chegamos chegamos no CT
e já tinha um recado lá para a gente passar com o professor, porque a diretoria queria conversar com a gente, comigo e com o Doni. E aí fomos lá com o Leão nos explicou qual era a situação, né? A diretoria na época queria já mandar o Leão embora e para começar a forçar a barra eles tinham que me mandar, eu e o Doni, porque foi o Leão que levou a gente para lá. E aí o Leão falou que ia arrumar clube para a gente, depois eu fui parar no Esporte, o Doni foi no Juventude, depois o Doni foi para Roma, da Roma o Doni disputou a Copa do Mundo. Do Esporte eu fui para o Juventude, em 2005 voltei para cá, depois encontrei com o Leão. Aquela festa danada, né? Aquela festa, encontrei com o Leão depois, num jogo contra o Palmeiras lá, e ele me parabenizou na época, porque eu era artilheiro do Campeonato Brasileiro, estava mostrando realmente que eu tinha condições de jogar lá, mas aí foi uma briga interna entre a diretoria e o professor, e infelizmente, no momento que eu comecei a fazer gol, não permaneci no Santos. Teve um brasileiro, acho que pelo Paysandu, que tu disputou artilharia com o Romário. 2005. 2005, foi né? Esse ano, logo após o... Tu perdeu a quantos gols pro Romário? Um gol no último jogo. Foi logo após a minha passagem pelo Santos. É verdade que tu pagava bicho para quem te desse a bola? Na reta final aí que eu não estava fazendo gols. Aí, como incentivo que a gente também não estava recebendo em dia, eu falei, porque a gente tinha uma premiação na CBF que era de 50 mil para o artilheiro, né? Então eu queria ser artilheiro, não era pelos 50 mil, era para pegar esses 50 mil e dividir para todo mundo, porque a gente tinha salários atrasados, e aí, como a situação não era tão boa na época, eu comecei a prometer aquele que me desse um passe para assistência para gol e eu fizesse os gols, ganhava R$1.000 na época, né? E por incrível que pareça, ninguém ganhou 1.000, porque na verdade teve 2 gols nesses 9 jogos que eu passei sem fazer gol. Teve um gol contra o Atlético Mineiro e outro contra o Fortaleza, mas aí já foi anulado esses gols aí, que eu acho que foi legítimo. Aí não teve mais pênalti no segundo turno, acho que tivemos só um jogo com pênalti, foi contra o Flamengo lá. E o Romário há de fazer gol? Que Luiz Augusto bateu. Não tinha mais falta perto da área que eu estava batendo na época. E o Romário fazendo gol, todo jogo. Você encontrou com o Romário alguma vez? Encontrei depois, não comentei não, porque a gente se viu muito rápido, tiramos uma foto, ele pediu para me esperar, ele estava batendo o futebol dele lá no Rio de Janeiro, fui lá falar com o Baixão, me atendeu super bem, falou, espera um pouquinho para a gente bater um papo, mas aí eu estava com a galera da Assembleia, que a gente tinha sido campeão, foi um passeio para o Rio AP nessa época. Nessa época não, ainda faz as viagens, né? Fazia, depois da pandemia. Depois da pandemia deu uma parada. Complicou. E aí encontrei o Baixinho lá, tiramos uma foto, conversamos muito rápido. Tu jogou no Rio? Ele estava jogando. Eu passei pelo Rio, né? Joguei no Botafogo em 2000, depois do ABC, fui para o Botafogo, passei 3 meses lá, joguei alguns jogos, mas ficava mais no banco. E Robson, quem foi o teu parceiro de ataque aqui no Paysandu, que tu disseste, porra, esse cara é meu parceiro de ataque? Um dos motivos de eu ser o Robigol aqui no Pará, esse cara me ajudou. Sem dúvida. No primeiro ano, o Yarley e o Velber ali na frente, né? Junto com toda aquela rapaziada que vinha dando suporte no meio do campo, né? Porque o Sandro também tinha essa facilidade de nos deixarmos de cara pro gol facilmente. Mas, assim, esses dois, e no segundo semestre o Éder Secon, logo em 2005, no caso, né? O Éder chegou aqui, a gente fez uma parceria muito boa. Outro que poderia ter jogado, ter me ajudado muito, seria o Fabrício Ceará, que estava naquele grupo também. Mas a opção foi pelo Rafael Moura. Aí a gente viu que a coisa não estava engrenando, infelizmente. Nesses 9 jogos que joguei com ele, acho que teve um jogo que eu fiz um gol com ele lá, foi contra o Fortaleza. Eu vinha do meio do campo, toquei a bola para ele fez a parede. Eu só tive o trabalho de E ele joga até hoje. Tá onde está hoje? Ele está no Botafogo, né? Está no Botafogo. Ô, Robson, quer dizer que tu não colocaste o Zé Augusto na tua lista. Vai dar problema isso. O Zé é meu parceiro. Mas eu gostava de jogar com o Zé também. É porque em 2005 e 2003 o Zé não era titular, né? Eu estou falando desses caras que jogaram mais. Eu acho que o Zé, o Balão, o Fabrício, seria muito mais benéfico na minha posição para chegar à artilharia do que o Rafael Moura. Então, os caras que estavam ali,
tentando ajudar um cara que estava muito perto de ser o artilheiro, próximo. O clube pela primeira vez ia ter um artilheiro na Série A. Infelizmente perdemos por um Quem gol. era o treinador? No início foi o Gilson Kleiner, depois o Carlos Alberto Torres, quando o Gilson chegou. Finado Carlos Alberto Torres. Isso. E Robson, e treinador referência para ti? Tu trabalhaste aqui no Paysandu e disseste, pô, esse cara foi fera demais aqui. Aqui tiveram tantos, Abner. Eu não trabalhei com o Givanildo aqui, mas eu trabalhei com o Givanildo no Náutico, trabalhei com o Givanildo no América Mineiro. Cara que a gente sempre vai tirar o chapéu, né, pela Ele era postura. tático. Ele era tático. Era. O Givanildo tem uns trabalhos maravilhosos. É claro que com a evolução a pessoa vai ter que se adaptando ao modernismo do futebol. Mas o professor tinha estratégia de jogo, né? À toa que ele ganhou a Copa dos Campeões, né? E o Gilson Kleiner, quando passou também, era um cara sensacional. Você está falando de Paysandu. E outros clubes que eu passei, eu tiro o chapéu pelo Leão também. O Leão também é um cara que tinha uma estratégia de jogo muito bacana, não é à toa que Bom foi de campeão, vestiário. né? Bom de vestiário. Jogou bola, né, cara? E aí É. o cara tem mais uma... Ô, Robson, me diz uma coisa. Eu lembro que tinha, não é rivalidade, né, mas tinha uma comparação. Que o Paysandu tinha dois caras que faziam gols, você e o Van Dijk. O Van Dijk faz parte de uma história do Paysandu de títulos, né? Isso. E tu tens uma história de gols. De gols. De gols em jogos grandes. Deu para dividir bem essa idolatria do torcedor, não deu? Dá. A gente sabe que o Van Dijk, a gente tem que dizer que ele é o artilheiro dos jogos decisivos, né? O Van Dijk... Vocês sempre se deram bem. Sempre. Pouco antes do Van Dijk chegar a disputar, acho que a Série B, onde o Paysandu foi campeão em 2001. Olha aí, a bola procura o artilheiro. O Van Dijk... E ele pegou a bola sem olhar, ué. Cadê ele? Olha lá. E ele pegou a bola sem olhar. É mole? Vamos lá. E o Van Dijk estava com problema aqui no clube, não estava fazendo gol. Isso ele já contou algumas vezes também. E aí, acho que a diretoria queria mandar embora e o Givanildo segurou ele. Disse que ele era necessário naquela campanha. É tanto que eles foram campeões. Eu me lembro que eu estava no Bahia, teve um jogo, acho que foi contra o Avaí, que o Van Dijk fez 2 ou foi 3 gols. Gols decisivos. Foi aqui na Curuzu. Ah, não, foi lá, lá, aquele 3x3, 3x3. Eu estava assistindo esse jogo, torcendo pelo Paysandu, porque eu sou daquele que torce pelo futebol do Norte, Nordeste. E depois, um ano depois eu estava aqui, né? Esse cara, depois da Copa dos Campeões, onde o Van Dijk também foi muito decisivo e decidiu aquele título lá em Fortaleza para o Paysandu. O Van Dijk não é aquele artilheiro de muitos gols vestindo a camisa do Paysandu, mas é artilheiro que... Dos gols decisivos, decisivo, né? que marcou a história também, marcou a sua idolatria aqui no clube. Aí o Van Dijk, ele para de jogar, se torna presidente do Paysandu, teve outras atividades aqui no Paysandu também. E por que não aconteceu contigo? Não era teu perfil, tu não querias trabalhar no futebol, o que tu pensas? Ou de repente não tivesse o convite? Eu não tive convite, acho que o Van Dijk teve convite, principalmente daquele grupo que está até hoje no clube, né? E eu não tive convite, eu tive um convite de ser diretor uma época, mas aí não era da forma que eu pensei, passei só um mês, né? Estou sempre à espera de um convite, porque, porra, eu adoro esse clube, né? Torço muito para que as coisas dê certo, quero estar junto do processo para que a gente possa voltar o mais rápido possível ao seu lugar de origem, que não é a Série B, é a Série A. O clube vem se estruturando, né, vem fazendo aí a construção do CT. Né, a gente vê que trabalhei em outros clubes que na minha época não tinha CT, mas você vai em Recife hoje, o Sport já tem o seu CT, o Náutico já tem, o Santa Cruz já tem, vai lá no Rio Grande do Norte, o ABC já tem, e por aí vai. Na Bahia todos têm. O do Bahia é palhaçada, né? Então, quero fazer parte dessa retomada do clube. Tu é sócio? A elite. Sou sócio agora. Eles me deram a carteirinha de sócio aí. Mas o Van Dijk se candidatou, o Van Dijk brigou. O sócio Van Dijk também ganhou esse título de sócio eterno. Mas eu era sócio já, mas assim não houve convite, eu também não fazia parte de nenhum grupo.
eu queria mesmo estar trabalhando aí, ajudando de alguma forma. É gratificante, eu acho que para a Vandic foi muito gratificante chegar à presidência do clube, onde ele conseguiu fazer uma bela história, né? Quem sabe no futuro, eu estou sempre aberto a qualquer tipo de conversa. A gente que gosta do clube, a gente busca sempre ajudar da melhor forma possível. Tu mora em Belém, tu mora no teu Nordeste, tu fica nessa ponte aérea aí. Onde é que tu fica essa residência, Robson? Belém, moro em Belém. Moro aqui desde 2003, né? Aliás, 2005, porque em 2003 eu tive que sair pro E como é a tua Santos. vida em Belém, cara? O que tu faz em Belém? Tu vive do que tu construíste? Sim, O que tu faz, cara? a gente tem as nossas atividades, Ganhou né? dinheiro pra caramba no futebol, aí comprou todo o Nordeste e fica daqui só movimentando. Nada, a gente administra aquilo que a gente conseguiu adquirir durante esses anos, né? De muita luta, de muita correria. Jogador de futebol não tem uma vida fácil não, mas é que é um certo cuidado, né? Na tua vida, porque tu ganha um certo dinheiro, né? Hoje está se ganhando muito mais do que a gente, mas se você... Todo jogador que para diz isso de quem está jogando hoje em dia. É incrível É verdade, isso. né? Mas hoje está um absurdo. Hoje está um absurdo. E aí tu tem que ter um certo controle na tua vida, né? E graças a Deus eu tive, né? Eu nunca fui de tanta farra assim. Quantos casamentos? Nenhum. Nenhum? Tu Mas nunca casou? Nunca casei. Sério? Mas tu enganou quantas mulheres? Eu não enganei ninguém, rapaz. Tá ficando Não, doido. tu tiveste quantos filhos? Tenho dois. Tenho Né? dois, tem um casal. Cara, eu jurava que tu tinha mais, sabia? Que tu tinha Então, casado tá vendo e aí? tal. Tá vendo Agora, aí? com todo respeito, eu posso fazer um elogio? Pode. Pô, tu tinha uma mulher que tu... Acho que foi até... Eu não sei se ela teve filho teu. Que tu trouxeste pra Belém, eu acho que era uma baiana. Uma É a mãe da morena. minha filha, é a mãe da minha tua, filha. A mãe da tua filha. Cara, essa mulher, quando... Ó, só olhar. Essa mulher, quando chegava no Mangueirão, mano. Pelo amor Pois de é, Deus, né? mano. Como é que pode isso? Eu dizia, essa mulher deve ter algum problema de vista, não é possível, cara. Mas não, ela era apaixonada pelo Robson e acabou o relacionamento, não deu O certo. problema né, de vista comigo, né? Infelizmente Cara, não deu certo, né? A gente Tu era namorador, Robson? tem... Não, sou tranquilo pra caramba, gosto muito de estar em casa, né? Mas a vida nossa é meio que corrida, né? Tem até um fato curioso com ela, a chegada do jogo do Boca, onde chegamos e você conhece bem aquela entrada, a antiga entrada do hotel Vila Rica? do Vila Rica, né? Tinha uma cerca ali na frente, perto da pista, e tinha uma porteira lá de fazenda. E na época que a gente chegou, foi uma carreata, motociata, tudo, do aeroporto pro hotel. E quando chegamos lá, a gente viu que tinha muita meninada batendo no ônibus, mandando beijo, uma garotada bacana, bonita pra caramba. E a gente meio que se empolgou dentro do ônibus, né? Mandando beijinho também para as meninas, achando que a gente estava com toda a moral. E aí entramos, quando chegamos na entrada do hotel, as mulheres estão lá e a minha também estava lá. E aí eu falei para os meninos que eu ia mexer com ela, né? Aí eu cheguei, dei um beijo nela e falei, tá vendo aí? Isso o quê? Essa meninada todinha aí, ó. Essa meninada, sim, essa mulherada, tu pensa que é todo dia que o cara vai lá na Argentina e ganha do Boca? Aí ela, todo cheio, né, grandão, e ela falou, e tu acha que essas meninas estão aqui por causa de vocês? Eu falei, não é por causa de quem? Deixa de ser besta que o KLB tá aqui no hotel. KLB, pra quem não conheceu, era uma banda de meninos jovens e tal. Era um maior sucesso na época, bicho, e a gente achando que era pra gente. Ei, Robson, e tu chegaste a ver o DVD do... Ó, a gente vai terminar o papo falando do dia do jogo contra o Boca. Chegaste a ver o DVD do Zé Augusto? Cheguei, o Zé Augusto. Tinha muito gol? Tinha gol. O Zé Augusto passou quantos? 20 anos no Paysandu, né? E acho que foi em 2005. O Zé me chamou o Balão, fomos lá no quarto dele para ver um DVD que tinham feito para ele. Ele queria mostrar os gols que ele tinha feito. E realmente muito gol. A bola ia na área, Zé Augusto, pá, caía. E passou depois de uns 15 gols que eu tinha visto, eu perguntei pro Zé, ô Zé, por que tu cai quando tu faz o gol? Ele disse, eu sei lá, para não perder o gol, né?
Que figura, Zé, bicho. Que ele é. Um dos gols mais bonitos que eu ia fazendo aqui numa final contra o Ananindeua foi um cruzamento do Zé Augusto. No final peguei uma bicicleta. Esse jogo acho que terminou 2-2. Seria o terceiro gol e a gente já teria sido campeão direto. Infelizmente a bola passou raspando muito o travessão. Próxima. Ô Robson, vamos pro jogo. Foi o jogo da tua vida? Tu achas assim, o jogo mais improvável que tu achaste que tu ia ganhar? O que os caras diziam na Argentina? O que vocês conversavam entre vocês? Porque aquele time, eu vou com todo respeito, era time de jogador bandido, jogador mesmo, como é que eu posso dizer, descolado, jogador puta velha. Como o time deles, né? Não, o de vocês. Nossa. Era Robson, porra, Tinho, Jobson, era jogador bicho doido, não era moleque de tremer, não tinha jogador que tremesse ali. Isso aí é verdade. Então, o que vocês... Qual foi a parada? Me fala, como é que tudo conspirou a favor ali? Olha, a gente tinha perdido, se eu não me engano, foi um jogo contra o Corinthians mesmo. Foi 5-1, que eu fiz até o gol lá no passe do Iar. E fomos jogar com o Boca lá. Pô, a imprensa já estava falando que eles iam só contar a partir do 8º gol, né? E isso foi mexendo com o brilho nosso. Ora, iniciamos uma Libertadores vencendo o Sport Cristal lá, 2-0, né? Já falaram que era um pouco de zebra. Voltamos, jogamos aqui contra o Cerro Porteño e empatamos. Aqui vocês só amassavam também. Foi 0-0 esse jogo contra o Cerro. Os caras se fecharam, foi bola na trave, a bola não entrou, era o dia que não entrava. Depois teve o jogo do Sport Cristal, do Universidade Católica, metemos 3-1 neles aqui de virada. Veio o Sport Cristal, metemos 2-1. Fomos jogar contra o Cerro lá no Paraguai, metemos 6-2. O Brasil só falava no Paysandu? Paysandu. Não passava um jogo ao vivo, direto do canal aberto. Era Fox naquela época, né? Era. Mas o canal direto dessa moral pra gente, né? Não passava, mas Paysandu. E aí jogamos contra o Universidade Católica lá, o último jogo de classificatório, a gente já estava classificado com uma rodada de antecedência na goleada contra o Cerro. Aí a gente jogando para pegar o segundo colocado, para tentar fugir do Boca, que era a outra chave que fazia o confronto. O Boca vai, é o segundo lá. Aí chegamos, depois desse jogo contra o Corinthians, não desacreditado, mas aí sabia que o negócio era difícil, né? Porque era um Boca, né? Um jogo fácil. Tinha prêmio para ganhar o jogo? Tinha. Dinheiro bom? Tinha dinheiro bom. E pagava depois do jogo logo? Eu não recordo se ele pagou lá ou se deixou para pagar aqui, aí se deixou para pagar aqui não pagou mais. E aí, mas a premiação era boa pro jogo. Poderia ter sido até melhor, poderia ter feito a coisa diferente, né? Mas aí são administrações. Foi um momento, o auge do Paysandu, né? E chegamos lá, já tivemos o incentivo do pessoal da imprensa argentina, né? E quando mexe com o brilho do jogador, é cruel. Jogada estranha no início do primeiro tempo, onde eu fui expulso. Acredito que nem o Clemente Rodrigues saiba porque fomos expulsos naquela jogada lá. O Amarília já chegou com... E tu não era jogador de ser expulso, né? Então, a gente só, na jogada normal, a gente se empurrou mesmo. Mas ele já veio com vermelho, a gente ficou sem entender. Deu pra sentir que o Boca menosprezou em campo? Não. Os caras jogaram para vencer. Só que a nossa equipe também era muito boa, Abner. Nossa equipe, eu falei aí o que foi que aconteceu na Libertadores, né? Não pipocava não. E tu falou dos caras que vestiam a camisa do Paysandu naquela época. Não era jogador de pipocar não. E aí vencemos o jogo, né? Com um jogador a menos, né? Porque depois o Vantes foi expulso também. Sai o gol, 1-0. Tu estava onde? No vestiário? Não, estava lá em cima, no camarote, junto com a torcida lá. Ah, que festa, bicho. É uma coisa inesquecível, né? Porque a gente viu o nosso time ali sofrendo, batalhando dentro de campo com um homem a menos, né? Com tudo aquele complô contra o nosso clube. E tu vê o cara quase no final, né, do jogo fazer o gol com aquela categoria que o Yarley teve, com aquele passe do Sandro, né?
Então ela sempre procurando, né? E a torcida, cara, do Boca, no gol? Ah, foi aquele silêncio, né? Mas não deu um minuto não, já voltou o barulho de novo, porque eles não param. É bonito se ver aquele estádio lotado, né? Os caras são muito fanáticos. Mas a gente tinha certeza que a gente ia fazer um bom jogo lá. E o tratamento, quando vocês saem do jogo com 1-0? Eu não me recordo do tratamento não, mas eu me recordo Da do empresa. tratamento meu indo pro Hotel. camarote. Camarote. Eu e o Almir Lemos. Rapaz, não sei como a gente não apanhou. A gente não apanhou porque a gente não fazia nada, ficava calado. E alguns segurança nos levava lá, mas a torcida ia para cima, xingando, querendo bater. Até que fim que a gente chegou no camarote para... O torcedor tem um jogador que foi expulso? O que tem a ver? Doidice, Eles né? são muito fanáticos, bicho. Porque vê a gente com a camisa do outro time, né? eu tinha sido expulso. Alguns torcedores que estavam ali embaixo no translado, né? Daquele time, quem tu dizia que ia dar jogador, Robson? Que ia jogar em time grande? Que ia, por exemplo, o Yarley, campeão do mundo pelo Inter, campeão do mundo pelo Boca. E Arno logo em seguida se transferiu para o Boca, né? Muito bom para ele. Não é à toa que ele é bicampeão do mundo. Ah, mas tinha muito jogador. Velber no São Paulo. Depois o Magno, que estava surgindo naquela época do Santos, né? Eu tive a possibilidade de sair pro Japão e depois vir para o Santos. Wanderson para o Atlético Paranaense. O Wanderson para o Atlético. O Sandro, depois de 2 anos, foi para o Grêmio, né? Depois disputou Libertadores pelo Grêmio. É isso mesmo, campeão da Série B pelo Grêmio, depois... Isso. Ali também tive a possibilidade de eles virem me buscar aqui, eu e o Sandro. E eu meio que não quis ir, não. E numa certa entrevista que eu tive com a imprensa do Sul, eles falando do interesse que o Grêmio tinha comigo, eu falei que queria ficar aqui no Paysandu, que eu queria ser artilheiro. Além do mais, que eu não via com bons olhos ir para o futebol do Sul, não. Não é especificamente para o Grêmio, não, que o Grêmio é um time grande do caramba, né? É à toa que foi campeão e voltou e logo em seguida disputou a Libertadores. É porque eu já tinha jogado no Inter em 97. Porra, tu jogou em todos os times do Brasil? No Inter, eu fui campeão lá gaúcho, mas eu joguei pouco, joguei umas 5 partidas, se muito foi. Tive que operar o joelho. Quando em 2004, com toda a situação no Santos, com o nascimento da minha filha, fui para o Sport não estava lá essas coisas. Tive o convite do Juventude para ir jogar no segundo semestre lá o brasileiro da Série A. Me acontece de quebrar a fíbula da perna esquerda. Caraca, velho. Então eu falei na imprensa lá do Sul naquela ocasião que estava com medo de ir para o Grêmio, porque em 97 tinha jogado no Internacional, tinha operado o joelho, em 2004 tinha jogado no Juventude, tinha quebrado a perna. Vai que eu fosse pro Grêmio e morresse. Aí eu tava com medo. Bora para estádio que tu jogaste e que tu não jogaste. Estádio do Grêmio. O antigo estádio do Grêmio, jogaste? Joguei. Gigante da Beira-Rio. Vivi lá, né? Aí vamos lá, Couto Pereira. Joguei. A Baixada. Joguei. O estádio do Paraná. Joguei. Paraná Clube, tá. Então da rodoviária ali. Então vamos embora. Aí a gente vem para São Paulo. Vila Belmiro jogou. Pacaembu jogou. Morumbi jogou. Brinco de Ouro. Joguei. Jogou também, tá bom. Aí a gente vai para onde agora? Pro Rio. Um tal de Maracanã. Joguei. Jogou por quem? Botafogo. Paysandu. Bahia. Tá. Já humilhou, para. São Januário. Joguei. Caio Martins. Joguei, ó. Tá vendo, aí? Então a gente vai. Bora descer. Caio Martins foi minha casa, né? Que a gente treinava lá. Aí vamos descer. Aí vamos aqui. Nordeste não tem graça, mas eu vou. Vamos lá. Estádio do Bahia jogou. Tu queres que eu conte uma historinha aqui rapidinho do Caio Martins? Tá. Verdade, tudo verdade. Vai contigo depois. Quem é esse goleiro? O Mota. O Mota que jogou aqui no Paysandu. Tá. E aí, Caio Martins. 2000 tava no Botafogo, passei 3 meses lá. E aí vi que não ia jogar e apareceu Santa Cruz para jogar João Avelange, que foi em 2000, né? E eu fui. Pedi pro Joel me liberar, o Joel me liberou e eu fui embora para Santa Cruz. Chegamos lá, primeiro foi o professor Nereu, que era o treinador, depois foi o... Não, primeiro foi o René Simões, depois foi o René. E a gente chegou
no jogo de classificação para as quartas de finais do Brasileiro, que é 8 times, né? Botafogo e Santa Cruz, Caio Martins. Botafogo precisava vencer o jogo para classificar entre os 8 da João Avelange. Acontece que lá a gente venceu o jogo por 2-1 e eu fiz o gol da vitória. Nossa senhora, tu saiu do Botafogo para desclassificar o Botafogo. Para desclassificar o Botafogo no jogo decisivo. E nessa época classificou o Bahia. Putz, grilo. Quinta-feira a gente teve uma bola, aí o Robson jogou pelo time adversário, lá no clube que a gente é sócio. Aí quando acabou o jogo, ou foi antes ou depois, não, o Robson foi depois. O Robson vinha andando depois do jogo, com a esteira na mão, aí eu não lembro quem foi. Cara, como é que esse cara foi jogador de futebol, mano? Todo torto, olha como ele anda. Eu digo, ele não foi um jogador de futebol. Ele foi um puta jogador de futebol, de tanto gol que esse cara fez. Robson, mas era todo torto mesmo, né? Se essa molecada Sim, de tu vai hoje... continuar não Vou, com os estádios? do estádio não tem mais graça. Qual foi o estádio que tu não jogaste? Não lembro. Ah, então pronto, acabou. Ei, a molecada de hoje, se fizesse todos esses gols que tu fizeste, Robson, tava ricão, não tava não? Tava. Muito menos Gols pelo Bahia, gols pelo aí. Sport, gol pelo Fortaleza, gol pelo Ceará e tal. O último rei do Nordeste depois de ti, acho que foi o Nonato, né? Agora é o Sérgio Alves também, tem uma moral Sérgio Alves, Nonato. muito grande. Nós fizemos um trio lá, né, na Bahia. No Bahia em 2002, onde fomos campeões do Nordeste naquela época. Para tu ver que até hoje é considerado o trio elétrico do Bahia, o trio elétrico da Bahia. Tu é cortejado no Nordeste? A imprensa te procura até hoje, Sim. De vez em quando tá dando entrevista aí pro para lembrar o quê? da... Para lembrar um título, para lembrar um momento, uma Quando decisão? tem um jogo decisivo, né, de Bahia principalmente, sempre tem Tu acompanha tem todo entrevista. mundo? Sempre que posso eu acompanho, né? Eu gosto, principalmente os times do Nordeste, eu gosto muito de acompanhar, né? Porque aqui, Norte, Nordeste é um celeiro de bons jogadores, bicho, e a gente procura sempre estar aí apoiando esses caras porque a gente sabe das dificuldades. Eu vou terminar em cima dessa tua fala. O Pará, o Norte e Nordeste é um celeiro de bons jogadores. Tu espera até hoje um convite para trabalhar no Paysandu. E se tu fosse trabalhar no futebol, tu trabalharia em que posição? Ou que função, né? Em que função, né? Eu acho que no campo seria ideal, né? Tá junto com contratando, tá junto com o pessoal que está em campo no dia a dia, isso é muito gratificante. Mas tu iria dar treino, tu iria orientar? Poderia dar o suporte ali. Bastidores. Bastidores, de tá contratando, tá indicando. Antigamente tinha essa questão de tu ter um jogador da base e tu emprestar, né? Para o menino pegar aquela cancha, né? Hoje a gente não se vê mais isso. Tem muito jogador bom em base. Basta ter alguém que olhe, alguém que vai buscar. Avalia. Geralmente lá no Bahia tem um bom atacante lá, mas que não é aproveitado porque hoje quem é a moral do Bahia é o Gilberto. Então, mas pode ter um moleque lá de 21, 22 anos que está arrebentando, mas não tem oportunidade. Tu faria essa ponte, isso, buscar esse contato. Eu acho que isso ainda é fundamental no futebol, né? Porque o moleque vai vir aqui para jogar, o moleque vai querer crescer na vida, né? Vai querer voltar para o Bahia já com uma rodagem bacana. O moleque vem aqui, é artilheiro da Série C, claro que vai voltar com outra moral para o clube, né? Sem dúvida nenhuma. Galera, conversei com o Robigol. Segue o Robigol lá no Instagram. Qual é o Robigol? Robigol 9. Robigol 9. Então só tem esse Robigol. Robigol 9. E comenta no nosso vídeo aí embaixo se você acha que seria uma boa Robigol trabalhando no clube do coração dele, o Papão da Curuzu. Porque o Pará é assim, o Caboclo veio jogar lá do Nordeste aqui, fez um monte de gol, tomou a nossa água, o nosso açaí e não foi embora mais, ficou até hoje aqui. Mas não sou nordestino não, quem vem de fora para cá é difícil aí, é difícil voltar. Essa terra é muito abençoada. Ele vai fazer duas promessas, uma trabalhar direitinho no Paysandu e a outra casar com uma paraense. Tem chance não? Eu não sei se eu vou casar, acho que eu estou muito novo ainda para casar. Assiste o canal, assiste nossa entrevista e segue lá com o treino de fundo do Sampaio Corrêa do Maranhão. Quem é que joga no Sampaio que a gente conhece? O Mota, goleiro. Quem mais? O Mota, goleiro, a gente está sempre em contato. Pimentinho ainda joga no... Né, o Pimentinho naquele lá do outro lado, lá, aquele baixinho que está no sol, que não deu um trabalho no remo. Quem mais? Olhando aqui, tem um careca brilhoso ali que, não me engano, eu acho que eu sei quem é.
Daniel Costa também joga aí? Esse time está em quarto, né, na Série B, quinto, vai jogar contra o Remo amanhã. Gente, o Gabigol vai fazer a 9 amanhã contra o Remo, então, no Baenão, com a camisa de Sampaio Correia. Um abraço, queridos. Valeu, tchau, tchau.